Fala, clube! Tá começando mais um episódio do nosso podcast e hoje não estamos de crocodilagem. Hoje é papo de jacaré, hein, Graco? Já ouviu essa música? Lógico, pô. Hoje é papo de jacaré. Seja bem-vindo, Graco. Olá, fala, clube. Muito obrigado aqui. No último episódio fiquei um pouco nervoso, nem me apresentei, né? Já comecei falando pelos cotovelos. Então, muito prazer aí pra todos. Meu nome é Graco, sou novo integrante aqui do Clubecast e um prazer estar aqui para conversar com todos. Tá mais solto agora? Vamos soltando, aos pouquinhos cada vez vai melhorando, né? Ô, Graco, antes da gente chamar o nosso convidado, me ajuda com um problema aqui. Vamos lá. Gravação hoje vai até um pouco mais tarde, né? É complicado. Aí você já viu, né? A patroa ficar brava, não sei o quê. Tem que fazer um agrado na hora que chegar em casa, né? Mais tarde, depois da gravação. Sem dúvida. Grana tá curta. O que eu faço? Queria chegar com uma pizzinha gostosa pra ela. O que eu vou ter que fazer, Graco? Me ajuda a resolver esse problema. Você é bom de esporte? Sou, né? Mas tamo aqui. Tem que ser. Pensa bem, pra ganhar uma graninha, você gosta? Se envolver a 017, dá pra ir. Dá pra ir? Vambora. Bom, o lance, eu acho que é ver se você tá com sorte, dar uma estudadinha. Tem o negócio da sorte, então, também. Exato, eu acho que ali é o caminho melhor pra você ganhar uma graninha e comprar um presentinho pra ela depois. E aí eu vou entrar onde? Entra no Bet Certo, pô. Então tá já, então. Tô chegando com a pizza mais tarde, hein, meu amor? Seja muito bem-vindo, Vigílio da Lapria. É um prazer poder estar aqui, conversar sobre esporte, depois de algum tempo. Estou de pijama na política há muitos anos e do esporte também, pelo menos há 8 anos. Cuidando da vida e distante do esporte. Distante fisicamente, presença. Agora acompanhando tudo o que acontece no esporte. Cabeça e alma nunca fica longe, né, da Lapria? Sem dúvida, é uma paixão o futebol, né? O futebol é uma paixão. Gente que nasce pra isso não tem como ficar longe, né? A gente não consegue ficar longe do esporte, infelizmente. Então vamos conversar bastante hoje sobre o Rio Preto, né? Sobre a vida da Lapria, como que foi comandar o Rio Preto, o que ele acha do cenário atual também da equipe. Acho que antes de tudo, começar entendendo como o da Lapria começou no esporte, como você, médico, foi entrar dentro do quadro do Rio Preto, ou se antes você já participava da parte esportiva, como que foi essa paixão do esporte se tornar também uma parte de trabalho sua? Na verdade, eu chegando a Rio Preto, na vida anterior, como estudante de medicina, como estudante de colégio, eu fui interno no colégio em Botucatu, o Arquidiocesano Diocesano que virou La Salle depois, participei da atividade esportiva lá, participei da escolinha lá da Ferroviária Botucatu, junto com o Zé Maria, lateral, com o Gil, né? Com pessoas da época, e eu sempre gostei do esporte. Gosto de esporte porque meu pai já gostava de esporte. Tanto é que o estádio de Quatá, minha terra natal, tem o nome do meu pai. Porque ele foi presidente do clube, gostava de montar times, foi campeão amador do estado. O nome do time era Quatá mesmo? Quatá Futebol Clube. Quatá Futebol Clube. E meu pai era o presidente do clube e o nome hoje do estádio. Em Botucatu eu continuei em atividade, participei, só não fui para frente porque meu pai segurava um pouquinho em relação que eu tinha um projeto que era ter que fazer a faculdade de medicina. Aqui eu me propunha, estava fazendo científico, naquela época era científico, clássico e normal, lá em Botucatu. Depois eu fui para São Paulo, de São Paulo entrei em algumas faculdades e acabei, por opção de simpatia, de amor pela gente de Rio Preto, optar por fazer a faculdade de medicina em Rio Preto. Aí eu vim fazer faculdade de medicina em Rio Preto, o estádio do Rio... Que ano isso, da Lapria? Isso, 1968. Aí nós, chegando a Rio Preto, eu fui morar aqui na General Glicério, no fundo da antiga Livraria Martins, numa república, o Oco do Boi, e aí eu frequentava ali o bar da esquina do Cido, Pastel do Cido, onde a cúpula do Rio Preto frequentava. O Rio Preto tinha incendiado a sede, na General Glicério, tinha transferido a sede para a casa dos Haddad,
a Telefônica Rio Preto, que é onde é o Banco Bradesco hoje, certo? Ali na Marechal Deodoro. Então tinha a Casa da Haddad voltado para a Galeria Bacite. E ali era a sede do Rio Preto. E a pastelharia do Cido é na esquina oposta, embaixo, na General Glicério com a Marechal Deodoro. Ali reunia o Anísio, o Chalela, o Dib, Buchala, e as pessoas, né? O Cury. Então o pessoal se reunia ali. E eu, como estudante morando agora, ia para lá. E aí o Dib Buchala, que era do cartório de protesto, escrevente maior do cartório, ele me fez ser sócio do Rio Preto. Eu não comprei o título. Ele comprou um título no alfaiate que tinha mudado de Rio Preto, patrimonial, e deu para mim ser sócio do Rio Preto. E o Anísio, por sua vez, me colocou no conselho do clube. E daí do conselho, eu fazia medicina, pedi a colaboração para me colaborar como médico, o doutor Agolpe de Mirassol, médico que atendia, e eu fui colaborar como médico e fui frequentando. Ficava na Vila Universitária, a Faculdade de Medicina é onde é o hospital de base, né, hoje, lá em cima, pertinho, e começamos a frequentar. E daí entrei pelo Rio Preto desde de baixo, né, fazendo as coisas devagarzinho, subindo devagar. E nessa época era difícil conciliar o amor ao esporte com o amor à medicina também? Ou dá pra... Não dava, isso não dava porque realmente... E você conseguiu juntar os dois, as duas coisas que você gostava. Sem dúvida. Trabalhar com o que gosta, ainda mais com medicina, dentro do esporte, que é com as duas coisas que você gosta, deve ser maravilhoso, né? Foi muito bom. E daí nós fomos incluídos como vice-presidente da diretoria com o passar dos anos. O Anísio que me colocou, o Ulisses Jamil Cury, que era nosso companheiro, né? E nós passamos a participar do clube dessa maneira. E um dia, lá mais na frente, o Anísio sugeriu para mim ser candidato a vereador, doutor Raul de Guerra Ribeiro, o prefeito Odair Vetorazzo, várias vezes prefeito de Rio Preto, me levaram para a política também. Estou vereador, chamado forasteiro, porque eu era de fora, fui vereador votado, né? Eu tive 19,2% da votação do município para vereador em Rio Preto. O Lelé aí Arantes colocou hoje, seria uma votação mais ou menos parecida, com 60 mil votos para vereador, certo? Então, o doutor Nelson Seixas, que foi meu companheiro, disputamos a liderança, na casa de quem eu morei um tempo até eu ter a República, né? Então, acabei ficando no Rio Preto como vice-presidente e, por destino, né, eu fui diretor do hospital de base vários anos, 8 anos, subintendente, já médico formado, e, de repente, eu fui lançado deputado, fui eleito deputado estadual, estava deputado, com já uma outra, além da medicina, uma outra atividade definida, diferente. De repente, renuncia o presidente do Rio Preto, Farid Maluf, o João Daúde, que era o primeiro vice-presidente, não pôde assumir, que estava em situação financeira difícil. O outro vice-presidente era o Inácio do Cartório, que tinha falecido, e eu acabei sendo convidado, entre aspas, basicamente intimado, a assumir a presidência do Rio Preto. E nessa época, sendo presidente do hospital de base também? Não tinha largado, porque quando eu entrei na política, eu larguei o hospital de base. Você largou. Tinha terminado, saí do hospital de base. Eu estava num outro projeto construindo lá atrás, né? O hospital, um projeto de hospital, o Hospital Alsta, que veio a ser construído depois, uma cooperativa de médicos. Eu era um dos membros daquele projeto. E acabamos assumindo o Rio Preto. Até relutei. Cheguei num final de semana, uma sexta-feira à noite, tinha um grupo de conselheiros do Rio Preto na porta da minha casa aguardando, 17 conselheiros lá presentes, queriam a definição, aí eu combinei com eles uma conversa no dia seguinte, às 10 horas da manhã, na Galeria Badi Bacite, onde era a sede do Rio Preto. Que tinha se transferido para lá, a sede do Rio Preto. Tinha saído da Casarão dos Haddad e tinha vindo para a galeria. E eu tive que dar uma resposta.
Reuniu todo mundo e disse, a colocação foi assim: você assume o Rio Preto e usa um pouco o seu cargo de deputado, a sua força política, que você está ligado ao governador, que era Franco Montoro. Você tem uma força política que pode ajudar o clube. Ou o clube vai fechar. Os processos são muitos, a renúncia dos companheiros da diretoria foi em função, basicamente, da dificuldade financeira. Tinha, na época, 197 processos de cobranças, ex-jogador, ex-funcionário, credores do clube, ações de crédito de área oficial, né? Imposto de vários setores, de PTU, imposto, ICMS, todas essas coisas. E aí, na colocação, devia assumir. Eu consulto meu pai à noite, pergunto a ele, que gostava de futebol, que também tinha sido político, ele foi prefeito da minha cidade, né? Ele disse que eu deveria ter pensado em dizer sim ou não quando foi convidado para ser vice-presidente. Ou que eu achava que eu estava assumindo a vice-presidência, porque eu não ia assumir a presidência do clube nunca iam precisar de mim, era apenas uma situação cômoda, e que eu, como homem público, tinha que pensar 2 vezes numa situação dessa. E daí eu acabei, no dia seguinte, aceitando assumir a presidência do Rio Preto, numa reunião com os conselheiros. E nesse dia, o primeiro ato que eu tive que cometer foi receber um documento da Justiça. Não existia Justiça Federal, existia Justiça Comum, e a área federal pertencia ao Fórum Normal da cidade. E eu recebi uma citação, uma notificação, que o estádio do Rio Preto, Anísio Haddad, Rio Pretão, tinha sido adjudicado pelo credor IAPAS, que tinha ido para um leilão, não houve licitante, e o IAPAS já havia adjudicado. E eu assinei a ciência de que o estádio já não seria mais do Rio Preto Esporte Clube. Isso no primeiro dia? Primeiro dia. Logo na escada. Sentiu vontade de ligar pro seu pai de novo? Exatamente. E aí eu fui tomar pé da situação, a coisa era muito feia, muito horrível. O Rio Preto não tinha patrimônio. O Rio Preto tinha perdido o estádio, a estádio, que toda ano foi aquela. isso? Isso foi em 83. Em 83. 1983. Você já estava 20 anos, então, na política do 7 de outubro de 1983. Eu tinha sido eleito deputado, tinha assumido dia 1º de janeiro de 83. Tinha deixado de ser vereador, era deputado. E aí eu tomei conhecimento, e eu devo dizer uma passagem, desculpa estar falando uma coisa que... À vontade. Que eu tive uma pessoa, o apelido dele era Zaga, certo? O Luiz Baltazar Jacó, que era advogado do IAPAS, ele deu uma dica. Diz, olha, eu posso fazer um acordo com você. Se você tiver meio de tentar uma solução, um parcelamento ainda da dívida, eu não formulo adjudicação, eu te dou 15 dias para você arrumar uma solução para você, para o estádio, poder continuar no clube ainda. Então, eu fui para São Paulo e mantive um contato em Brasília com o ministro do Trabalho da época, Jarbas Passarinho, Coronel Jarbas Passarinho, e ele me recebeu em Brasília, né? E lá em Brasília ele estudou uma maneira de me ajudar. Propôs que era o máximo, ele podia parcelar a dívida com o IAPAS em 60 meses, o estádio continuaria como garantia da dívida e eu assumisse isso. E eu disse que tudo bem, ia fazer, que aí tinha um monte de documentos que você tinha que arrumar, né? Aí ele indicou para que eu procurasse a subintendência do IAPAS em São Paulo. O IAPAS, na verdade, é o INPS. O IAPAS foi agora que é o INSS. Então, na época, eu vim, o Vanini, que era um presidente, subintendente em São Paulo, também era um homem da área política, tinha sido prefeito de Jundiaí. Eu procurei, ele me ajudou até a arrumar os documentos.
E nós entramos com o primeiro pedido de parcelamento da dívida, e o estádio voltou para o Rio Preto, e nós tínhamos que pagar em 60 meses aquela dívida. E pagamos. O estádio voltou a ser do Rio Preto. Maravilha. O primeiro Profut foi do Rio Preto. Foi do Rio Preto. Então, para falar um pouquinho de futebol, você chega aqui na cidade de Rio Preto, então, em 68, é isso? Isso. E o Rio Preto tinha sido campeão ali 5 anos atrás, campeão da A2, em 63. E aí, não tinha A2, não tinha campeão da primeira divisão. Naquela época era especial, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão e quarta divisão. Entendi. Não tinha. A nomenclatura era diferente. Essa mudança que houve do futebol foi na época de Eduardo José Fará, presidente da Federação Paulista, que ele, como São Paulo era um estado com muitos clubes, e precisaria arrumar uma solução de criar divisões para comportar todo mundo e também dar certa retaguarda para os times grandes, formar um grupo da elite de 16 clubes, na época, 16 clubes. E aí formou a primeira divisão A1, a divisão A2 e a divisão A3. Então ficou 16, 16, 16 na época. Aí vinha a Série B e aí criou séries abaixo, certo? E aí foi colocado. Então o Rio Preto tinha sido campeão de um torneio de acesso, que não teve acesso, né? Quando o Ulisses Jamil Cury presidia o Rio Preto Esporte Clube, né? E nós chegamos no Rio Preto. O troféu foi jogar uma partida como campeão da especial e boa, foi isso? Foi só isso. Tipo uma recopa, né? Nossa, mas sem acesso, sem nada, Ave Maria. E aí, nessa história toda, né, do Rio Preto, aí o Rio Preto tinha um bom time, tinha um chamado amador, que é os suplentes, né, que fazia as preliminares, tinha bom time. Então, e disputava. Nessa época não tinha ainda as escolinhas de futebol, não tinha as atividades sub-17, as categorias de base, sub-20, sub-15, sub-13. Todo mundo jogava junto? Sub-11, né? Existia o amador, que fazia a preliminar, né? E o time profissional. E nós, nessa época, tínhamos. E eu participei, eu gostava, aí na cidade o Rio Preto estava num momento bom, né? Mas o América era a elite, o América era o time realmente de melhor qualidade dentro da cidade e da região. Era a liderança regional. E o Rio Preto era o velho clube de tradição, de cores, de tradição família. As famílias tradicionais eram tudo rio-pretense, certo? Um ou outro que saía, consideravam quase que ovelha negra, que iam para o grupo torcedor do América. E já naquela época ali, como o América ele já era acima, era um pouco difícil. Até naquela época era um pouco difícil ter o derby também, né, da Lapria. Sem dúvida. O derby, se for ver, tem pouco derby na história, né? Do derby. Porque era difícil os dois se encontrarem, né? E ainda hoje é difícil, né? Viu, mas o derby, os derbys voltaram na nossa administração, quando nós assumimos o clube. Nós estávamos deputados, era o representante da cidade de Rio Preto, e como tal, nunca discriminamos Rio Preto e América. Tanto é que o Birigui, Benedito Teixeira, era conselheiro do Rio Preto, ele que havia sido jogador do Rio Preto Esporte Clube, ele era conselheiro do Rio Preto Esporte Clube. O Birigui ele fez muito pelo futebol rio-pretense também, né, da Lapria? Muito, muito. Então o Birigui fazia parte. Então eu tinha uma relação muito grande com o Birigui. E como eram as pessoas que participavam da diretoria do América, muitas delas tinham uma ligação política comigo também, né? Pelo grupo político que eu participava, né? E com isto, tanto é que antes quando eu teve o presidente, o Aloysio Cherubini era vice-prefeito do Adair Vetorazzo. O Aloysio Cherubini foi presidente do América, certo? Tinha vereador do América e eu era vereador do Rio Preto.
Nós tínhamos relação na Câmara, os vereadores então ajudavam. E como deputado, nós atendíamos às reivindicações. O Benedito Teixeira tinha um projeto que era fazer o Teixeirão. Naquela época não era Teixeirão, era o Estádio do América. Tinha o Mendonça, né? Mário Alves Mendonça, Mário Alves Mendonça, e ele queria construir um estádio novo, por tamanho e importância que o América tinha naquela época, né? E ele precisava. E eu acompanhei o Birigui como deputado e conseguimos, na época, uma maneira de arrumar toda a terraplanagem do Estádio do América para poder começar a construção do estádio. Foi via governo do Estado, nós conseguimos lá atrás, aí era vereador ainda, ajudar com o Paulo Egídio Martins uma verba para poder atender o município. A terra saía do Estádio América e na administração do Adair Vetorazzo ela ia para fazer os aterros das ruas e avenidas para poder expandir as avenidas de Rio Preto. Depois, no governo Wilson Romano Calil, também continuou a mesma coisa. Então, nós ajudamos. Na época, eu não quero citar o nome, porque hoje ele está numa posição diferente, uma empresa chamava Transtel, que pegou toda a parte de terraplanagem, para fazer terraplanagem do Campo do América, com verba do governo estadual e convênio com a Prefeitura de Rio Preto. Já que aquela área, inclusive, tinha sido doada, né? Tinha sido doada pela Prefeitura Municipal. Teve 2 doações, a primeira doação numa administração do Adair, a segunda doação na administração do Wilson Romano Calil, para o América. E começou a construir o estádio. E lá na frente, eu fui o responsável por trazer iluminação para o Estádio do América. O governador era o Fleury, né? E o deputado conseguiu com o Quércia, que era o governador anterior, uma verba para começar a iluminação num convênio com a CPFL em Rio Preto. E o Jordani, Luiz Carlos Jordani, que era diretor da CPFL e que era diretor do América, e foi diretor de futebol, foi tesoureiro do Birigui, ele fazia o trabalho da concorrência e tal. O dinheiro não deu. E aí terminou o governo Quércia. Aí, com o governo Fleury, nós conseguimos o restante do dinheiro para terminar a inauguração. Tanto é que a inauguração dessa iluminação, com a presença do Fleury, recebeu 2 placas. Uma placa Fleury e uma placa para mim. Não sei onde está hoje, mas eu sou especialista em placa de coisas que nós fizemos desaparecer depois. O feito continua e a placa desaparece. Caramba. Se eu for contar a história das placas do Rio Preto Esporte Clube, de tudo que foi feito no Rio Preto, e as homenagens de cada um, que sumiu todas as placas, ou seja, as homenagens não existem mais. Quem fez não fez mais nada. Mas não é à toa que sumiu essas placas aí. Tem. Entendeu? Então, aí nós, conforme a pergunta vossa, nós começamos a participar da vida do Rio Preto e daí assumi a presidência do clube nessas circunstâncias, certo? E pensei 2 vezes, inclusive, numa reeleição, porque eu tinha que optar. Porque imagina você, eu sendo presidente do Rio Preto, e o Rio Preto disputando com o Mirassol, com o Catanuvense, com o Novo Horizontino, com o Olímpia, com o Tanabi, com o Votuporanguense, com o Fernandópolis, com o Araçatuba, com o Jalesense, a mesma divisão. Não é fácil, não. O que acontecia? Eu tive o desprazer. E precisava de todos os votos dessas regiões, sim, né, para eu deputado. Era muito votado, por exemplo, em Mirassol. Houve um derby Rio Preto e Mirassol, e os 2 clubes estavam, como se até na hora de subir, estiveram juntos, né? Tem história, os 2 subimos juntos, né? Na época, uma disputa por vaga, por classificação, e tinha um jogo em Mirassol. E eu vim, naquela época eu estava secretário de Estado, eu já não era deputado, era secretário de Estado, né, da promoção social. E eu vim para o jogo e teve um problema, a demanda de público era muito grande e a Polícia Militar de Rio Preto resolveu colocar cavalaria
no estádio em Mirassol para tentar dar segurança ao jogo. Certo? Tem cavalaria lá. E eu vou para o campo e lá uma pessoa gritava: "Ó, o da Lapria, ele que mandou a cavalaria em cima de nós." Numa eleição logo depois, como que ficava? Nossa. O Rio Preto disputou. Eu não estava na presença do Rio Preto. Quem era presidente do Rio Preto era a Vaíta Menezes da Lapria, a primeira mulher presidente de clube de futebol profissional do Brasil, certo? Ela é presidente do clube, e eu estava até afastado, porque quando ela assumiu a presidência do Rio Preto, ela me afastou, ela não queria que eu participasse da vida, para não misturar. Ela realmente ainda não queria, porque logo depois que ela assumiu, mais ou menos ela foi eleita e reeleita. No final da mandato dela para a reeleição, a Marlene Matheus assumiu o Corinthians. E lá a conversa é que a Marlene não mandava, quem mandava era o Vicente Matheus. E a Vaíta, como pessoa de muita personalidade, uma pessoa que foi presidente da federação, foi presidente da FEBEM estadual, que é a casa do menor hoje, é aquela FEBEM, né, das famosas atritos, ela foi presidente da FEBEM estadual. Ela tem uma pessoa de presença, de decisão. Nós fomos disputar um jogo no sábado em Olímpia. E Olímpia precisava do resultado para não cair. E o Rio Preto já estava quase classificado. O Rio Preto ganhou do Olímpia naquele dia de 4-1 em Olímpia. A minha mulher teve problema, ela estava grávida, que até baqueta tentaram bater coisa nela. Então. Mas no dia seguinte, nós estávamos lá com um comício na praça pública com Montoro governador, certo? Montoro governador, Quercia vice-governador, candidato a governador. Uma das conversas foi chamado do lado: "Olha, o da Lapria não pode subir no palanque." Uma cidade que era base política também. Eu tinha votação, certo? Então, que eu não podia subir no palanque, porque tinha um pessoal com ovo e com tomate que iam tacar em mim. Torcida do Olímpia. Torcida do Olímpia, magoado que o Rio Preto tinha derrotado o Olímpia, e o Olímpia tinha caído. Do lado estaria o candidato a governador e o vice-governador. Não, o tomate desse bate num deles. A repercussão política. Uhum. Eu fui convidado a seguir para a próxima cidade e não entrar na cidade nem subir no palanque. Veja o prejuízo Esse convite político. não tem como não aceitar. Não é, o prejuízo político. De repente eu vejo que eu me elegi deputado porque era presidente do Rio Preto. Pelo contrário, eu era deputado e fui ser presidente do Rio Preto para tentar salvar o Rio Preto, e graças a Deus nós salvamos o Rio Preto Esporte Clube. Certo? Mas politicamente foi horrível. E teve esse caso de Mirassol, que eu contei, teve esse caso de Olímpia, mas teve outros casos. Então, eu comecei a perder votação nas cidades onde existia a disputa. Porque o pessoal explorava um pouquinho isso aí. Porque era o deputado que tinha força e ele que fez isso. O juiz foi trazido pelo deputado. O juiz não deu pênalti porque estava no bolso do deputado. Quando a culpa não era do deputado, a culpa era do presidente. Quando não era do presidente, era do deputado. Entendeu? Veja que é uma situação difícil, certo? Para entender um pouquinho sobre essa parte de ter ajudado bastante o América, não existia uma pressão do lado ou torcida Rio Preto, ou até da diretoria do Rio Preto, por mais que tivessem membros ali que eram América Rio Preto, para que houvesse também uma ajuda para o Rio Preto? Como que era essa relação assim? Conseguiram o local do estádio, conseguiram a terraplanagem do estádio, conseguiram iluminação. E o Rio Preto, como é que fica? Nós já tivemos a mesma história, que a iluminação do Rio Preto Esporte Clube, certo? Foi dada aqui em Rio Preto, numa audiência com o governador Paulo Maluf, lá na FARF, hoje na UNORP, certo? Lá dos CACEB. O governador veio despachar dentro da universidade com os prefeitos da região. Nós, num grupo de vereadores, Eduardo Nicolau, finado Valentim do Oswaldo e eu, fomos até o governador, certo? Pedimos a iluminação do Rio Preto e ele deu. E aí o Haddad, que não é o Haddad Anísio, que é o Haddad, que foi secretário
de Esporte e Turismo do Estado, do governo Maluf, depois do Zé Maria Marim, que assumiu o lugar do Maluf, e antes tinha sido o Francisco Rossi, que foi o prefeito de Osasco, que foi secretário antes do Haddad, saiu em 2 verbas também. Começou numa administração, começou na outra. E eu tive a dignidade de dizer, eu estava saindo candidato a deputado, concorrendo com meu amigo saudoso Silvio Benito Martini, que é ex-presidente do Monte Líbano, diretor do DR, um grande homem público. Ele era candidato à reeleição de deputado pelo Maluf, e eu fiz uma matéria e publiquei no Diário, no Correio da Araraquarense, jornal da época, homenageando ele pela conquista da iluminação, que não era minha, que nós apenas pedimos, que quem ajudou a conseguir a iluminação foi o Silvio Benito Martini. O Sumariva, que era o repórter, o que escrevia o jornal Correio da Araraquarense, do diretor Godinho, e nós tivemos contato, e não, quero fazer homenagem, quero que publique essa carta. Mas isso, não, vou homenagear quem tem direito. Isso nunca diminuiu. E tivemos a inauguração da iluminação do Estado. Agora, nós conseguimos coisas de época de vereador, com o prefeito Adair Vettorazzo, com o prefeito Emanuel Antunes, com o prefeito Toninho Figueiredo, aquela praça que tem em frente lá, conseguimos com o Toninho Figueiredo de Oliveira. Aquele estacionamento do lado, e nós conseguimos com o Edinho Araújo, aquele estacionamento do lado. Nós tínhamos conseguido uma outra área embaixo, em frente ao polo esportivo, depois o Valdomiro Lopes cancelou, quando ele assumiu a prefeitura. Nós tínhamos conseguido com o Edinho, conseguimos asfaltar do lado, conseguimos verbas para fazer uma reforma do estádio, do Rio Preto, da prefeitura, conseguimos isenção, passamos do Rio Preto ser utilidade pública para não recolher IPTU, certo? E hoje estão usando esse IPTU para fazer outras coisas particulares, comercial, que não é nada a ver com o clube. Você entendeu? Então, mas na época, né, nós fazíamos ajudar o América e o Rio Preto. E você pergunta, a relação era ótima. Você ia perguntar esse negócio de relação. Uhum. Tanto a relação que nós criamos o derby. Criamos o derby América e Rio Preto. Era uma coisa comemorativa, então, não uma coisa com uma rivalidade agressiva. Com a ajuda da Rádio Independência de Rio Preto, certo? Na época, o Spot era dono da Rádio Rio Preto e ele era membro da diretoria do América. Com o Birigui e eu, nós fizemos um acordo e passamos a disputar um torneio. Uhum. Quando eu jogava no Rio Preto, depois jogava no América. E foi tão além isso que começamos a fazer jogos de diretoria contra diretoria. Uhum. E um dos jogos mais famosos que nós fizemos uma renda boa, para um ex-jogador do América, que também tinha jogado no Rio Preto, que tinha ficado doente, a doação da área. O Birigui foi goleiro do América e a minha mulher, presidente do Rio Preto, foi goleira do Rio Preto. Foi um jogo, existia ação e relação. Para se crescer, para se fazer o bem, você não precisa diminuir o outro. Uhum. Você pode fazer de tal maneira que os dois cresçam. E como você vê essa aproximação atual? Só não cortando, ainda bem que esse jogo não existe mais hoje em dia, porque ia ter uns carrinhos nervosos. Nossa, então, como você vê a relação atual das diretorias? Que está acontecendo uma aproximação, né? Entre o América e o Rio Preto. Foi tentado, né, no início do ano, mas não deu muito certo, né? Olha, é difícil porque, na verdade, a reunião não é duas pessoas que querem ser dono de um lado e do outro, único, exclusivo, que vão se conversar, vão trazer todo o torcedor. Isso tem que ser feito um trabalho de convencimento, um trabalho de divulgação, de demonstração de projetos, de seriedade nas ações. Nós fizemos, na outra demonstração que nós fizemos foi o seguinte, saiu a ideia, quando acabou a lei do passe, saiu a ideia do bingo para os clubes de futebol. Então, eu ia fazer um bingo e o América ia fazer um bingo. Nós sentamos, eu tenho guardado isso. Isso que eu estou falando, eu tenho documentos guardados. Eu posso mostrar, o que quiser, os documentos que eu estou fazendo em cada coisa. Eu tenho os documentos guardados, certo? Eu não fico andando com documentos para ficar mostrando. Entendeu? Eu tenho os documentos guardados. Assinatura do Minho com o Birigui. Nós fizemos um acordo para fazer um bingo um mês no Rio Preto e um mês no Campo do América, para não fazer concorrência, para não perder poder de investimento e poder de receita. Sim.
certo? E nós fizemos... E quando era no campo do Rio Preto, eu tinha que dar um percentual para o América não ficar 60 dias sem receita. E quando era no campo do América, o América dava uma porcentagem para o Rio Preto. E nós fizemos isso. O Salvador, que foi o homem que idealizou o bingo de estádio, se bem que bingo, mesmo quem idealizou aqui, é um ex-goleiro do Rio Preto Esporte Clube, e chama Gilson de Assis Bernardo. Ainda há poucos dias eu vi ele numa homenagem dos jogadores para o técnico no Automóvel Clube, né? Fizeram aquele encontro, o Gilson estava lá, o Gilson Assis Bernardo. Ele que me ajudou num outro projeto, que na época pagar uma dívida do Rio Preto, fazendo bingos no clube de campo. Depois, quando saiu o bingo, era clandestino esses bingos nessa época, era proibido. Quando saiu os bingos oficiais, quando acabou a lei do passe, que você podia pedir autorização na Receita Federal para poder fazer o bingo. Montar o bingo, nós fizemos isso América e Rio Preto. Certo? O Salvador fez esses bingos para o Rio Preto e para o América, até ter levado o tiro que levou ele à morte, fazendo um bingo nos finais de semana diferentes, ele fazia na região, mas principalmente em Goiás, em Rio Verde, em Goiás, fazendo para o Rio Verde um bingo. Após o bingo, ele estava comendo, com o carro parado na frente do restaurante, veio os ladrões, fizeram ele abrir o porta-mala, estava todo o dinheiro do bingo lá, levaram o dinheiro para afugentar, deram um tiro indireto e tal, acertou na coxa dele, cortou a femoral. Nossa. E ele morreu lá em coisa. O Gilson, o Salvador, né? Então, aí depois veio, acabou os bingos. Quando criou o bingo permanente, o América teve o bingo do América no hotel aqui no São José, no Cine São José, e o Rio Preto teve o bingo ali onde eram as lojas IT, na própria General Glicério. E nós continuamos tendo relação a eventos que fazia nós não fazíamos naquele dia, depois fazia o outro evento. Existia até uma relação de empréstimo de jogadores, né? Não era só essa parte sem de problema. Negociação. Emprestava jogadores. O Andrelino, que era um atleta, que era um atleta do coração do finado Anísio Haddad, Andrelino, foi emprestado para o América, na época. Ele foi emprestado para o América pelo Rio Preto. Então, existia relação. A relação era boa, você entendeu? Era ótima, e eles diziam respeito. E nós dizíamos... Isso dava força pro futebol de Rio Preto para conquistar mais benefícios dentro da prefeitura ou do governo? Posso dizer para você? Dava, inclusive, condição melhor de trabalho para a imprensa esportiva de Rio Preto. A área especializada, devido à ação dos dois clubes, a demanda de assuntos, o patrocínio, os interesses comerciais, faziam com que houvesse vários programas esportivos na rádio e na televisão, espaços maiores na escrita, entendeu? Existia, porque esse pessoal participava do movimento, participava das ações, participava desses entendimentos todos. E nós dizíamos sempre, Birigui provocava a mim, eu provocava ele, no campo é que nós vamos resolver. Lá no campo vai prevalecer o fulano, entendeu? Então, existia isso até para chamamento. Sim. Existia. A torcida tinha que se mostrar torcedores, empenhar, aquele troço todo. Nós, diretores, tínhamos que usar a cabeça. Porque logo depois que nós saímos, começaram a agredir o pessoal da América. Alguns conselheiros, como Oswaldo Graciani, foi tirado do Conselho do Rio Preto porque ele tinha sido diretor do América e tinha sido possível presidente do América. Se nós tivermos... Esse pessoal todo participava do... Eu cheguei uma época a ser convidado para ser conselheiro do América. E nós tínhamos várias pessoas da nossa diretoria. O Marcelo Gonçalves, que é da imprensa, um radialista, homem foi deputado, foi meu vereador, depois foi deputado, foi meu indicado vereador, depois foi meu concorrente deputado. O Marcelo, ele era da diretoria do Rio Preto e participava do Conselho do América. Hoje o presidente do América, o Luiz Pietro, o italiano, ele era do Conselho do Rio Preto.
Você está entendendo? Então, veja bem que na minha diretoria, o último agora que nós fizemos, no final da administração nossa, nós fizemos Valdemar Freitas Assunção, compositor de música sertaneja, marcado com Milionário Zé Rico, né? O Valdemar Assunção era diretor social do Birigui, do Pedro Batista, do América. Aí houve lá um problema, aquela brigada lá, ele saiu, eu levei ele para trabalhar no Rio Preto, ele ficou lá como conselheiro do Rio Preto. Não tinha problema nenhum e se ajudavam, assim, porque eram pessoas que gostavam do futebol. Gosto de futebol. Não vamos confundir as pessoas. Por exemplo, eu tinha um diretor, na época, o Antônio Modesto Medeiros, da PUP Confecções, que foi meu vice-presidente, foi sempre companheiro. O Modesto era o filho dele era americano roxo, certo? E ele, Rio Pretense e roxo. E pra você ver, quando ia campo de um jogo e do outro, as gozações que era. Uhum. Mas, dentro das famílias existia gente de um lado e do outro. Os mais tradicionais eram o Rio Pretense. Os mais novos, em função do momento, a América está na ponta, disputando o Paulista, disputando o Brasileiro, Taça Prata. O garoto ia torcer. Toda vez que um clube tem hegemonia, a torcida dele aumenta. Sim. Veja o Corinthians, veja o São Paulo, veja o Palmeiras. É na hegemonia dos clubes. Não precisa ir longe da Laprio, o Mirassol, né? Mirassol. Hoje, eu tenho um neto hoje, eu tenho um neto também, que joga futebol, que inclusive está na equipe de base do Rio Preto, com o João Santos. Ele é hoje torcedor do Mirassol. Ele faz parte da torcida do Mirassol. Tá entendendo? Eu acredito que o Mirassol, pelo crescimento, a gente até conversou com o Camilo isso, que tanto a parte de organização, de transparência do Mirassol, de mostrar o que está acontecendo ali, de trazer os resultados, isso faz com que todo mundo tenha uma afinidade muito grande, se torna um time simpático a todos. E com certeza rouba muito torcedor do time daqui. Tanto é o caminho de carro que você vê nos dias de jogo ali na rodovia. Sem dúvida. Porque a galera saindo de Rio Preto para assistir, que são de filhos ou netos de torcedores do Rio Preto ou do América, que agora estão indo lá para Mirassol assistir. Não só indo assistir o jogo com a camisa do Mirassol. Do Mirassol, sim. Meu filho, ele tem 4 anos, ele tem a camiseta, ele pede pra ir, papai, vamos assistir o jogo do... Ele falou Leão, vamos assistir o jogo do Leão. E ele vai, ele brinca com o Leão, ele canta Leão, ele gosta. E isso tá sendo legal, Acho que faltava isso, o que o América e o Rio Preto não tá dando no momento pra gente aqui da cidade, né? O que já foram e no momento a gente não tem. O Mirassol tá trazendo isso. Não só o Mirassol, o Novo Horizontino também, né? Porque eu tenho bastante lembrança de quando eu era pequeno indo no jogo do América, no caso. Sim, sim. Eu ia bastante no Teixeirão assistir. E aí agora nem vejo mais. Eu sei quando tem algum jogo ou outro, mas é muito raro, né? Meu primeiro estádio de futebol na vida foi o Teixeirão. Foi uma ida ao Teixeirão. Vou contar essa pra você, uma coisa que veio aqui na memória agora. Nós perdemos recentemente o Kleber Arado. Sim. O Kleber Arado, o pai dele é vivo, o pai dele é americano fanático. Mas o Kleber sempre foi simpático ao Rio Preto Esporte Clube. Ele jogou no América, saiu do América para sucesso no mundo, certo? Inclusive uma pessoa que torce bem de vida, graças a Deus, em função do seu trabalho como médico. Quando ele voltou, sabendo que ele gostava, ele tinha um irmão dele que tinha sido meu zagueiro, que é da Polícia Militar, certo? Eu convidei o Kleber para vir ser diretor do Rio Preto. Ele foi ser meu diretor do Rio Preto. E abraçou o Rio Preto. E a gente viajava junto, ele falava, eu acabei fazendo aquilo que lá atrás eu gostaria de ter feito, eu estou fazendo agora. Você vê, ele tinha o pai, e ele virou, entre aspas, tido como um americano. No fundo, ele começou a mostrar fotografia quando ele ia com o avô dele, um parente dele, assistia os jogos do Rio Preto, fotografia dele lá de calcinha curta, assistindo para o Rio Preto. Veja bem, então essas coisas, se a gente for ver em cada família, pessoas que estão nos ouvindo, vai lembrar que lá na casa de cada um tem uma história dessa. E para que brigar? Vamos competir. Brigar nunca. Imagina você participando de uma competição, você é derrotado e você vai lá dar um murro no outro. Isso não existe. Você perdeu. Reconheça e prepara para uma vitória, melhora a situação, uma outra
peleia, você... Isso que é o bom do esporte, né? Claro. Que na derrota você vê os seus erros e tudo mais pra você melhorar. Exatamente. E ter a revanche, ter a vingança, né? Mas ali dentro. E eu acho que o derby faz muita falta pra cidade. E até o nosso... Sempre foi, a gente conversando assim, sempre foi o sonho do Cidade Clube, no dia do aniversário da cidade, tentar fazer um derby ali. A gente sabe que é difícil, né? Por conta dos dois times, um acaba o campeonato, o outro começa ali na data justamente do aniversário. Mas o sonho do Cidade Clube ainda é organizar um derby no dia do aniversário da cidade. Isso seria fantástico. Fantástico. Você citou uma coisa que é totalmente contrário à equipe de futebol, uma equipe que se preza, que quer disputar, que quer levar, ter algum sucesso na disputa. Isso que você falou, um termina, desmonta o time, porque o outro começou a montar, isso não existe. Nós conseguimos fazer no Rio Preto, e o nosso modelo, em seguida, com o Carlos Roberto e Mirassol, depois com o Juninho e com o Edson, certo? E com o pessoal do Mirassol, eles estavam fazendo também igual, eles continuaram fazendo e hoje estão bem, nós estávamos fazendo, certo? E fizemos durante muito tempo. E foi a grande sustentação do Rio Preto Esporte Clube, para fechar a conta no final do ano, o trabalho da revelação. Então nós começamos a fizemos parceria, o seu Arino Rodrigues Alves, que morreu recentemente, do Derac, né? O Arino tinha sido levado pelo Edson para o Mirassol. Mas não estava dando lá muito certo, porque trombava ele com o Carlos Roberto. E eu arrumei a situação, resolvi a situação dele, trouxe o Arino para o Rio Preto. Fiz o convênio no Rio Preto Derac. Mas antes disso, nós tínhamos feito um que era embaçado de pegar, viu? Aí fizemos um convênio antes, que o Rio Preto e Palestra. Durante um tempo, o Rio Preto e Palestra. Fizemos o Rio Preto convênio com um grupo de Santos, certo? Para montar. Aí formamos a equipe sub-20, a equipe sub-17 e a equipe sub-15. Com a vinda do Arino e com o Alessio Zanerati, certo? E com o João de la Torre, com o pessoal do Derac, nós conseguimos fazer o sub-13 e o sub-11, certo? Nós emprestávamos o estádio e dávamos apoio às meninas do futebol juventude, futebol feminino, a Doroteia e o Chicão, que são pessoas minhas amigas. Nós os convencemos a vir para o Rio Preto. Demos todo o apoiamento para ela montar a equipe do feminino no Rio Preto. E foi gatinhando. Na base do futebol profissional, nós revelávamos. O ano que nós tínhamos menos revelados era 9 e 10 jogadores, dos quais uns eram guindados ao time de cima e outros eram na vitrine emprestados para clubes de fora do estado ou dentro do estado, para poder fixar e ter negócio futuro. E desse negócio nós tivemos com o J. Ávila muitos empréstimos, muitos atletas que foram para a equipe que ele dirigia lá perto de Sorocaba. Desportivo Brasil, Desportivo Brasil, entendeu? E fizemos vários negócios. Por o seguinte, no final da... O De la Torre foi um desses? Foi, o De la Torre foi filho. Porque ele jogou, né? O João era meu diretor, o João De la Torre, filho único. Que ele jogava no Rio Preto e jogou também no Desportivo. Aí depois ele foi pro Inter. Vendemos uma parte do passe pro Ávila, depois ele foi emprestado para fora. Foi Atlético Paranaense primeiro, não foi? Pro Inter. Não, não foi Atlético primeiro? É, Desportivo Brasil, depois Inter, com o Damião lá, aquele passe lá que ele dá pro Damião. Aí depois ele vai pro Atlético Paranaense, faz um gol na Copa do Brasil, na Semi. Não, depois de Internacional, ele foi pro exterior, porque depois ele voltou. Ah, é? Foi, eu achei que ele tinha ido pro Atlético e depois pra fora. Eu lembro que ele tem um golaço dele lá... Foi Turquia, alguma coisa assim, não é da Lapria? Alguma coisa assim, tem um golaço dele que eu lembro que eu peguei esse vídeo uma vez e... No Chipre, acho que é. Acho que é isso aí mesmo, quase meio de campo, não é? Entendeu? Então, teve um golaço dele no Rio Preto contra o América também. Sim. Como é que nós conseguimos sair do A3 para ir para o A2 e do A2 ir para o A1? A equipe que subiu para o A1, 8 jogadores eram formados dentro do Rio Preto.
Se falam hoje que o Palmeiras tem X jogador revelado, São Paulo, o Cutia, aquele troço todo, na verdade o Rio Preto foi base assim. O Mirassol também foi assim, com o Carlos Roberto e com o Júnior, certo? Com o Edson. Fizemos. Tanto é que nós chegamos naquele ano, que subimos, ficou os dois perto, precisava empatar para os dois subirem. E o Rio Preto empatando era campeão. Quem que arrisca? Certo? Então o Rio Preto foi campeão do grupo para disputar com a Portuguesa de Esporte, certo? E o Mirassol subiu para a divisão. Isso tudo sem ciumeira. O Mirassol continuou fazendo esse trabalho. O Carlos Roberto saiu, resolveu ficar só com a parte comercial, não mais ficar tendo a escolinha, aquele troço todo. Entregou. O Júnior, que é uma boa cabeça, Antunes, montou o esquema. Com a venda do jogador, comprou a área. Tudo que nós estávamos fazendo. Aquilo que nós estávamos fazendo, polo esportivo, sem treinamento. Na época, nós estávamos com o treinamento do Kleber Arado em convênio com o Rio Preto. Nós usávamos treinamento lá. Os ônibus nossos iam para lá, com o Derac junto, disputando, formando jogador, emprestando 4 de uma vez para o Londrina, 2 para o Palmeiras, para o São Paulo, e assim ia. E no final do ano fazia os negócios e zerava, passava a régua, zerava a dívida, não ficava dívida, não envolvia patrimônio e pagava dívidas que nós vimos trazendo, brigando, porque nós não podíamos usar o shopping que nós construímos como receita, porque nós usamos toda a receita do shopping para sanear o clube. Foi um programa de 20 anos, porque você não paga vira um clube de um jeito. E o Rio Preto passou a ter certidão de tudo. Tinha pendência? Tinha, demandas, coisas que não concordava, certo? Coisas que precisavam ser resolvidas na justiça, tudo bem. Mas na hora que precisava, fazia esse acordo. E passamos a limpar tudo que era funcionário e tudo que era jogador, que tinha pendência, através de acordo, vinculando todo o aluguel do polo esportivo, do Iboruna Shopping, para pagamento de contas. E saía direto do Iborunda para pagamento da conta, nem passava pelo clube. Porque isso era espírito de sanear, isso é administrar, isso é transparência. Aquele acordo do Ministério que fez com o INSS para não ir a leilão o estádio... Não, tinha ido a leilão, já tinha sido arrematado. Sim, como não teve licitante, ele foi adjudicado. Isso foi feito com o ministro Jarbas Passarinho. Sim, e com a ajuda... Mas esse movimento do shopping é para pagar essa parte também ou foi posterior? Não, foi de posterior. São outras dívidas. Vou dizer para você. Eu fui um dia num jogo em Mirassol, assisti com o Correio de Mirassol, e eu vi que o Vendramini, que era prefeito do Mirassol, que tinha como engenheiro o que é presidente da SEMAI de Rio Preto, estavam bolando construir umas lojas embaixo da arquibancada do campo do Mirassol. E eu conversei com o engenheiro, conversei com o Vendramini, saudoso Vendramini, ex-prefeito, ex-presidente do Mirassol, como é que eles estavam fazendo. E aí, com o João Daúde, que era meu tesoureiro, com o filho João Daúde, que era engenheiro, nós bolamos a ideia de levantar a arquibancada e construir as lojas voltadas para lá. Aí abrimos um tipo de convite público para quem tivesse projeto nesse sentido. Legal. E a Constene Engenharia, que é de Badiba City, certo? Uhum. Fez uma proposta que eles tinham feito aqui, perto do Pastorinho, uma coisa parecida, outlet, que é venda direto para o consumidor, né? Bolar, fazer lá. E aí bolamos o contrato do Iboruna Shopping com a finalidade. Tivemos o apoio logo de início do J. Ávila, que nos ajudou no momento que ele concordou em fazer a primeira loja, como fala, a primeira loja... Modelo? Não, é a loja de ponta que fala, não tem um nome próprio, fazendo a Pratique. Ele Sim. bancou a Pratique. Padaria. Bancou a loja, a Pratique, ele pagou a troco de que nós abrimos mão
durante 5 anos, 60 meses, do aluguel a troco do investimento. Uhum. E quando voltasse, depois de uma parte do tempo, nós ficamos 24 meses, porque depois de uma parte do tempo, a Consene não recebia, mas a Pratique passou a pagar uma parte para o Rio Preto. Uhum. E depois com a Casa Verde, a parte de cima, a ponte de cima, que montou aquela loja, que são âncora, né? As lojas âncora. Fez lá, sim. E com isso, de uma loja lá, que é importante, uma coisa aqui que é importante, os demais se interessam em entrar. Uhum. E foi feito. E foi feita a programação. O investimento total da Constene, que nós não tínhamos dinheiro, mas só que por nós tirarmos as placas que ficavam voltadas para a antiga praça Moisés Haddad, que era o pai de Finado Anísio, que ali chamava Praça Moisés Haddad, certo? Para ter aquelas placas, eu precisaria que alguém repor aquela receita. Uma maneira de jogar comercialmente. E aí a Consene dava uma parte por mês correspondente àquelas placas. E nós não perdemos receita e começamos a ganhar patrimônio. Uhum. Depois de inaugurada a loja, certo? Existia um processo. 50% do aluguel era do Rio Preto e 50% da empresa investidora. Passado 4 anos, 60% e 40%. Passado mais 4 anos, 70% e 30%. E passado mais 4 anos, eles ficariam só com a administração, 10%, 12%, 15%, e o restante do aluguel para o Rio Preto. E com isso nós somos saneando. E como está hoje em dia? Eu não sei como está, porque eu não sei nem como está o Rio Preto hoje. Porque o Preto não abre as portas, ninguém sabe nada, não existe prestação de conta, não existe demonstração, nem sabe quem é a diretoria. Hoje não tem. Todo mundo que era conselheiro não é mais conselheiro, certo? Não sei como é que é o Rio Preto hoje. E tocando nesse assunto de saber como que é o Rio Preto hoje, ô Dallapria, sobre o futebol feminino, eu acho trágico o Rio Preto ter perdido o futebol feminino. Você sabia que nós tínhamos perdido o futebol feminino numa temporada? Você pode perguntar para a Doroteia e para o Chicão que está aí. Tudo que eu vou falar, você deve procurar a pessoa que está do lado de lá, que fez parte da citação ou da história, e perguntar se tem alguma coisa diferente. Não precisa ficar mostrando papel, calhamaço. Que isso aqui. Na verdade, você vai fazer as coisas com a razão e com a verdade. Certo? Eu também não vou fazer uma nova história do Rio Preto, tirando 30 anos dos investimentos do Rio Preto, porque eu não gosto de fulano. A história do Rio Preto é a história do Rio Preto. Ela começou e tem no meio, é contínuo. Né? Só não pode ter fim, né? Aí tá aí, tá aí o Zé Luiz Rei, o pessoal que esteve envolvido, para o Reizinho, que ia fazer a história, no momento ele parou, e quando quiseram fazer a história, que 30 e tantos anos da vida do Rio Preto não podia constar em nada, sendo que onde estavam todos os títulos, onde que estavam todas as conquistas, todo o patrimônio do Rio Preto estava nesse período. Como é que surgiu? Não surgiu, né? Então, eu estava citando para você, com relação a isso aí, teve um outro período. Eu estava deputado e presidente do Rio Preto, e o Manuel Antunes foi reeleito prefeito de Rio Preto. E ele convidou o Alcides Zanerato para ser secretário do esporte. O Alcides tentou a presidência do Palestra, não deu certo, tentou algumas iniciativas e acabou tentando a presidência do América, e ele conseguiu a presidência do América. Ele era secretário municipal. Com nós, Rio Preto, prefeitura e a juventude, nós tínhamos um acordo que a prefeitura ajudava no transporte, na alimentação, e ajudando com material, certo? O Zanerato assumiu a Secretaria de Esporte e ele era presidente, ele assumiu a presidência do América. Ele chamou a Doroteia e chamou o Chicão e diz, olha, eu posso continuar ajudando, até mais, se você passar a vestir a camisa do América. A Doroteia ficou em situação delicada. Me procurou. A Doroteia está aí viva. Conversou comigo e eu disse, Doroteia, a cidade é mais importante. Nós temos que fazer aquilo que é bom para todos, para a nossa cidade.
Para a cidade isso é bom continuar. Puto da vida, né? Se você tiver que fazer uma opção, vá. Sem receio, sem sentimento, sem problema nenhum. Tanto é que ela, embora indo para o América, eu, como médico, eu continuo assinando muitas vezes documentos dos jogadores do Juventude, o Juventude estando com a camisa do América e da Prefeitura. E vestia uma camisa que era meia Prefeitura e meia América. Para disfarçar um pouco que tinha levado para o América, ele botou com a camisa da Prefeitura. Que tem que colocar, né? Certo? Então, veja bem, passado um tempo, o Alcides saiu, mas antes dele sair, ele se desentendeu com a Doroteia. Problema sempre de negócio de receita. A Doroteia veio conversar comigo, pediu para uma pessoa ligada a mim conversar comigo, e marcou e conversou comigo. Eu disse, Doroteia, não, você pode voltar. E vou fazer uma coisa para você. Você volta para o Rio Preto e você vai ser diretora do Rio Preto. Criamos o departamento feminino de futebol e botamos a Doroteia presidente do Veja bem, e estamos de volta. E aí começou todo aquele trabalho com a federação, aí pegou coisa, foi para a disputa do Campeonato Brasileiro e campeão brasileiro. Veja bem, isso tudo é uma perda. Por exemplo, quem era parceiro nosso? O pessoal da Poti. Nunca deixou de ajudar o futebol feminino. O Franzotti sempre ajudando o futebol feminino. E ajudando o Rio Preto também. Você está entendendo? Então, isso aí foi uma perda, porque era uma marca. Era a camisa do Rio Preto circulando no Brasil. Exatamente e o mundo. isso. E ganhando. Porque quando foi campeão brasileiro, Libertadores, o né? mundo, e ele entrou para a Libertadores, começou a levar o Rio Preto para mais longe que o time profissional. O masculino nunca não chegou. levado. O masculino nunca teve uma divisão nacional. Tá É isso entendendo? que me deixa Sim, puto do Rio Preto sim. ter perdido o futebol feminino. Você sabia? Elas elevaram o nome do Brasil. do Rio Preto. Regionalmente falando, foi o ápice do esporte aqui no Foi, futebol. sim. Você sabia que quando veio as modalidades, você precisa ter 3 ou 4 modalidades para você fazer bingo. Foi chamado modalidade olímpica, que era uma das partes de compensação, modalidade olímpica, para você poder ter direito de fazer bingo. Então nós montamos a equipe. Montamos aqui algumas outras equipes, de xadrez, de futebol de botão, basquete, vôlei. E no vôlei eu arrumei um parceiro na época, que é o Marco Antônio dos Santos, que era dono do Colégio Anglo, aqui em Rio Preto. E levei até o Marco Antônio para ser meu vice-presidente. Deu problema depois, que depois ele assumiu uma época a minha vice-presidência e ele fez umas despesas, depois ele queria receber depois de volta o dinheiro que aí lá, se botou, vai perder. Isso é... Como que você vai tirar? Entre você tirar alguma coisa e atingir um novo objetivo, você vai atingir um novo objetivo. Tá entendendo? E o Marco... Nós somos campeão paulista da primeira divisão de vôlei em São Paulo. Você sabia disso? Não. Está lá o troféu. Hoje você não pode ver que está fechada a sede. A sede está fechada, mas tem o troféu. Nós somos campeão. Rio Preto, com apoio, patrocínio do Anglo, certo? Nós tivemos um time de basquete que é um rapaz da CPFL, estou querendo lembrar o nome dele, que coordenava para nós. Disputávamos. Certo? O campeonato estadual. Isso tudo. Nós fizemos um time de futebol americano. Um diretor nosso, fizemos futebol americano. Começamos a fazer o futebol americano em Rio Preto. Logicamente que depois parou o negócio de bingo, parou as verbas, e era difícil você abrir muito o leque, que você não tinha, você tinha que fazer o futebol, que é o grande carro-chefe do Rio Preto Esporte Clube. Aí nós passamos a dedicar mais ao futebol. E daí que vivíamos sempre nos classificando, sempre brigando, sempre levando torcida, dando alegria para a população. Não davam mais porque a gente fazia o que podia, certo? Porque nós não queríamos nunca onerar o patrimônio do Rio Preto. Ter que vender nada do Rio Preto para pagar uma conta do mês de futebol. O Rio Preto só cresceu patrimonialmente, certo? Então, em cima disso, mas o Rio Preto foi campeão, inclusive, você vai campeão estadual de vôlei, da primeira divisão. Dessa eu não sabia, não. Também não. Bom, eu estava pesquisando, né, antes de vir aqui,
E aí eu vi uma foto do senhor com uma faixa, assim, da vitória da 3-2 em 99. Então, eu queria saber um pouco como que era a cidade mesmo em 99, porque eram vocês subindo da 3-2, o América a 2-1, e como que tava esse fervendo, assim, a cidade, todo mundo feliz? Foi o ápice era do futebol o de Rio inverso Preto, do que a gente vive hoje, né? Sem dúvida, foi realmente o melhor momento do esporte de Rio Preto dos últimos séculos, do final do século. Lógico que lá atrás teve muita rivalidade, o Rio Preto, o América, tem uma história rica. A América e o Rio Preto tem uma história rica. Porque o América, inclusive, nasceu do corpo do Rio Preto. De briga? Saída assim, dissidente? Não sabia? Não? Não, teve problema de diretoria, um grupo novo que pleiteou a presidência do Rio Preto Esporte Clube, ex-jogadores, o pessoal mais jovem, entrou com uma chapa para pleitear, e o Gomes, Leonardo Gomes, que na época era dono do jornal A Notícia, acabou vencendo a eleição pela velha guarda no Rio Preto Esporte Clube. Mas fizeram mal, que eles assumiram a presidência do Rio Preto e esfriaram o grupo, em vez de trazer o grupo para fazer parte, como a gente sempre fez. Hoje eu tenho um desafeto meu que me faz sacanagem com o Rio Preto. Ele estava fora, nós que levamos ele para o Rio Preto. Certo? E ele fez que nem o caranguejo que pediu carona e atravessado o rio, chegou lá, cravou o elefante, né? O macaco, o elefante, tem várias histórias, né? Então, com relação a isso aí, o Rio Preto, nesse momento, ele enriqueceu a imprensa. A rivalidade, os patrocínios das rádios, os patrocínios dos programas de televisão. Criou-se até programas à parte fora das televisões tradicionais, certo? Criou-se vários jornais, até jornal paralelo, aumentou as colunas, participou foi uma época muito rica. Existiam as competições, existia a rivalidade, existiam as gozações, isso tudo cresce. Os dois clubes estavam num momento bom e o Rio Preto em ascensão. E o América tinha dado uma recuperada. Bateu e voltou. Aí encontrou. Aí desceu e nós subimos outra vez, subimos mais. Sim. Voltamos, ficamos, aí ficou em divisão diferente. Aí quando, por último agora, o América caiu muito, foi lá para B, né? E o Rio Preto acabou vindo para A3. Que é um desastre também. E os dois não saem da mesma divisão, né? Não, e outra coisa, né? Da B não cai e da A3 só tá ficando aqui embaixo. 6 anos, 5 anos. Você fica brigando. Faz uns 3 anos que tá batendo ali, só né? Fica uma história de que ainda disputa, pode ter jogo, depende dos resultados e tal, mas é só discurso. Aí chega na mesma história, na última rodada, ainda dá, ainda dá. É só 6 times. Não tem isso. Então, na verdade, isso aí foi muito ruim para a cidade e muito ruim para os dois clubes. Sim. E conta pra gente a sua visão sobre essa parte mesmo do pessoal da nova gestão ter entrado no Rio Preto e aí ter te tirado. Como que é a sua versão, a sua visão sobre toda essa situação? Deixa eu colocar uma coisa para vocês que isso é bom colocar. Eu gostaria até que as pessoas que participavam nessa época, que já tiveram de um lado e passaram para o outro, que podem ser ouvidos e eles podem dizer. Sim. Então, a minha família vinha há algum tempo dizendo para mim que eu deveria sair da política, que eu estava perdendo tempo e que eu deveria sair do esporte. Não sair de ser torcedor, de ir ao clube, de sair da presidência do clube. Eu, uma época, mudei o estatuto do Rio Preto para mim não ser presidente na outra eleição. Quando eu criei um fato, que faleceu até a semana retrasada, essa pessoa que te ajudou, que era um bancário, que foi vereador, foi candidato a vereador várias vezes,
que ajudou a fazer o estatuto, nós colocamos um aqui que não podia ter mais que 2 reeleições. E eu estava na 2ª reeleição. E ia ter eleição depois. Uhum. E os conselheiros tradicionais, as famílias tradicionais, que eu cito todos eles aqui para você, falam, não, vamos fazer mais uma, vamos deixar do jeito que está. E eu convenci, tive dificuldade, mas consegui aprovar a mudança do estatuto, aonde eu me tornava inelegível para outra eleição. Uhum. Essa mudança nós fizemos em 96. Certo? Para não sair. 96 não, 86. Aí o que acontece? Fizemos uma chapa única para a diretoria do Rio Preto. E fizemos a reunião do conselho para eleger quem seria o presidente e vice-presidente. Dr. Eli Buchala, Modesto Medeiros, Fojalico Nazar, João Daúde, Gumercim de Seta, já vou citando mais nomes. Eles fizeram um esquema, Farid Abrão Maluf, fizeram um esquema e convenceram a minha mulher de ser presidente. E eu, até a hora que eu vim de São Paulo, que eu fui para a reunião, que ia ter eleição da presidência do grupo, eu não tinha sido informado, não sabia. Quando chegou, aí eu vi o pessoal, os velhos lá, os raposa velha, os tradicionais, tudo perto, muito contente, não tinha ninguém falando comigo nada mais, tudo bem. Falou, aí, tem coisa aí. Tem coisa aí, mas tudo bem. Mas quem está resolvendo o meu problema, que é sair. Uhum. De repente ele manda o doutor Eli Buchala, professor Eli Buchala, e usando a palavra, lança minha mulher presidente, candidata a presidente, dentro do conselho. Ela não foi, no conselho não foi feito para ela ser presidente. Foi eleito um conselho sem presidente e o conselho resolver quem seria o presidente. Aí eu falei, Vaíta, você vai aceitar isso aí? Você convenceu que eu devia sair do futebol. Tá? Eu tentei, você não saiu. Agora você quis continuar, agora é minha vez. Já tinha convencido. E ela assumiu a presidência do Rio Preto. E o primeiro ato dela foi me afastar. Pode mudar para quem participou, gente que está aí, que participou da diretoria dela, o Chalela, o Miguel Chalela está aí. Mesmo o que faz as construções dos prédios lá, fugiu o nome agora. Na hora da coisa, eles todos foram participar depois, sabe que ela me botou para fora. Ela ia assistir o jogo e eu não podia ir nem no jogo. Ela ia no jogo em Tanabi, eu não podia ir junto. Eu não podia assistir o jogo, eu ficava em casa. Se eu tivesse fora de esquema político, eu ficava em casa. Ela ia para o futebol. Substituiu tudo, coisa. Ela foi a presidente. 2 anos depois, ela foi reeleita presidente. Aí teve disputa. O atual presidente esteve nesse grupo que foi fazer a disputa contra. Ela fez 97% do conselho. O Francisco Jales Neto era o candidato a presidente do outro grupo. Com o shopping atrás. Com um projeto que era mudar o Rio Preto de lá. E até trazer o shopping para o outro lado. Para onde que ia o Rio Preto? Não sei. Existia um projeto. Só tinha o projeto de tirar. E aí, para onde vai? Parece que tiveram recentemente, saiu nos jornais aí, na imprensa, essa possibilidade da outra vez. De novo. Certo? Um grupo que está vindo para cá, empresário, ofereceram. Né? Então, ela foi presidente e foi reeleita. Aí depois veio a pressão. Então agora eu posso voltar. Fiquei fora, fui eleito, outra eleição, posso voltar. Aí acabei voltando para o Rio Preto, porque já estava numa fase já na parte política, já estava também desmontando a minha estrutura política, que era hora de começar a parar. E o futebol seria mais um tempo. Quando veio agora, esse ano que passou, em 2014, a minha família diz, olha, não caia na besteira agora de querer continuar.
os filhos, os netos. Porque eu tenho netos que são advogados, são coisas... Todos, tenho 13 netos, são 7 filhos, um genro, nora. Então, que eu deveria. Então, eu vinha dizendo na reunião que eu queria ver quem pudesse ser o presidente do clube. Cheguei a insinuar para vários deles. E se eles um dia disseram que não foi, eu, na frente de cada um eu posso dizer, eu te convidei para ser. Eu me afastei, já com ideia, o Pedro Nimer assumiu a presidência do Rio Preto, eu me afastei para voltar só em outubro, em seguida, em dezembro, tem eleição, eu sairia. Mas o problema era o seguinte, sai ele, mas a chapa que ele ajudar vai ganhar a eleição? Tem alguém que vai conseguir montar a chapa, como já tinham tentado antes, não tinham conseguido em função da organização, em termos de... Eleição sempre, transparência, abertura. Teve várias chapas sempre. E quem votava eram os sócios. E os sócios, você podia recuperar sócios e botar para votar. O Reinaldo ganhou a eleição do Farid, numa eleição, o Reinaldo Navarro ganhou a eleição do Farid, pagando a conta dos atrasados e buscando gente com a ajuda do Finaldo Áureo Ferreira, do Alcides Zainato, que saiu de vice com ele. Fizeram uma campanha e ganharam a eleição por 19 votos. Tinha, mas eles não tinham estrutura, então não faziam ganhar a eleição. E eu tinha dito que não seria. Aí houve a coisa, fizeram, na minha ausência, uma ata irregular, que acabou sendo cancelada em todos os níveis. O próprio juiz que deu aqui a liminar, que era pedir para mim me afastar da presidência do clube, que tinha um pedido, o conselho tinha pedido, eu consegui reunir 30 e tantos dos 40 conselheiros e 6 conselheiros tinham reunido para me sair. E os 30 e poucos conselheiros, que têm todos os documentos assinados, não pôde se reunir porque houve impedimento, porque o cartório daquele juiz, de certa maneira, jogou com interesse que não sei aonde que chegou. Se teve custos, se teve... Certo? Então, aí veio um despacho do juiz que eu deveria me afastar. O que eu fiz? Eu poderia fazer como alguns. Não ser citado, eu não ser citado, sumir, desaparecer. Não. Eu fui, chamei o advogado que tinha feito o recurso para poder fazer a assembleia, que nunca me deixaram fazer, com 34 conselheiros assinando, certo? Peguei ele, dei a chave do clube, falei, vai lá entrega a chave do clube. Tanto é que foi tão irregular que o próprio juiz depois julgou improcedente a assembleia irregular, cancelou a assembleia e coloca no final, só não convido o presidente do clube, ex-presidente do clube, para assumir seu mandato. O mandato porque o seu mandato expirou. Na mesma época, o presidente da América, que estava sem mandato, tinha expirado o mandato, foi convidado a continuar presidente, porque tinha sido presidente anterior, o italiano. 2 despachos diferentes, na mesma justiça. Mas por que eu não fui? Não, porque eu também não... Eu podia ter embargado, mas não queria, porque a definição era aquela, eu ia sair. Eu já tinha saído. Aí veio as sacanagens todas, que foram colocar, afastar, botar tarja na face da minha mulher, tarja no meu rosto, lá no clube, tirar, tal, e denúncias vazias. Nenhuma denúncia teve prosseguimento. Porque caindo no Ministério Público, foi mandado verificar nas delegacias e voltou tudo com proposta de que não existia problema nenhum. E os próprios promotores pediram o arquivamento de tudo, porque não tinha fundamento. E eu sequer fui processado uma vez. E ele vive falando por aí que eu isso e aquilo. Não fui citado em nenhum processo. Nem na minha exclusão de quadro associativo eu fui citado para me defender. O direito do contraditório, que é uma coisa inalienável na justiça, eu não exerci. Quiser contestar o que foi dito.
Essa me parte defender. da exclusão foi dentro do conselho? Não. Como que foi essa parte? O conselho continuou sendo manipulado por 2 ou 3, que foi os mesmos 2 ou 3 que estavam naqueles 6, sendo que depois já tinham perdido 2, 3, 4, daqueles saíram, e hoje são adversários. É só conversar individualmente com cada um deles e você vai ver o que eles falam. Certo? Então, isso foi feito de maneira maquiavélica. Mudar o estatuto do Rio Preto Esporte Clube e botar uma cláusula que é para poder propor o meu afastamento depois que eu já não era mais presidente. O estatuto em vigor na época que eu era presidente não tem nenhum fundamento para o que eles fizeram. Eles mudaram o estatuto em julho do ano seguinte e usaram uma cláusula daquele estatuto novo aprovado daquele jeito para propor a minha exclusão. Tanto é que quando o estudo manda para a justiça, nós ganhamos no tribunal. Determinou o direito da volta, que trouxe tudo. Entendeu? E não existe interesse nenhum, inclusive com posicionamento sério da minha família, meus filhos, de qualquer participação. Ajudar, sim. Mas dirigir, presidir? Não existe essa disposição, não existe esse interesse. A cota foi dada. Agora, passar limpo a verdade, eu disse, a pessoa que me procurou, depois, se vocês quiserem falar com ele, eu até posso conversar com ele antes, para depois citar e vocês conversarem com ele. A pessoa que me procurou disse, doutor, tem aí uma manobra aí para pedir o seu afastamento, despachar com o juiz, uma assembleia. O senhor não quer concordar, fazer um acordo? O senhor vai até o final do mandato, mas o senhor faz um acordo, o senhor não participa, depois sai. O senhor não vota, não ajuda ninguém na eleição, não se posiciona na eleição do conselho. Eu disse, não faço. Com quem você está falando, com essa pessoa, não faço acordo nenhum com ele. E você que está falando isso para mim, vai morrer de remorso daqui a uns anos. Ele está numa cadeira e ele está com remorso. Fui e deu certo. Acabei voltando há pouco tempo, fui chamado por ele, fui fazer uma visita para ele. E ele, com lágrima no rosto, reportou aquela conversa que nós tivemos. Quanta verdade, você dá tempo ao tempo. A melhor lição para uma pessoa, você dá o tempo ao tempo que a verdade aparece. Cadê a transparência tão divulgada? Se você pegar, faça um levantamento, vocês são da imprensa, pega os jornais de 1914, 15, 16, vê as colocações que eram feitas, o discurso, a proposta, como deveria ter sido administrado o clube. Uma delas dizia o seguinte, com o dinheiro do shopping, em Boruna, mantenha o clube. Onde está indo o dinheiro do shopping? Está indo para a conta de fulano? Então, hoje, termina o campeonato que não fez nada nem ele, disse que deve 500 mil reais. Não sabe como vai pagar do bolso. Mas não entendi, não houve investimento nenhum. E cadê o dinheiro Agora em Boruna foi tirado até o parceiro, está todo o dinheiro de Boruna lá no clube. Estão administrando até os contratos dos aluguéis. Mas é só pegar aqueles jornais. Eu pego o Zair, converso com o Zair, que agora está lá no Novo Horizontino, certo? Eu converso com os meninos do Diário da Região e começo a lembrar o Miltinho, certo? Lembrar, ele falou, doutor, eu tenho até vergonha, lembrar aquelas matérias que foram colocadas, aqueles discursos, aquela reprodução de entrevista, tudo do universo. O dinheiro do shopping era bastante. Agora, vende apartamento, vende coisa, e para tampar buraco. Então, esse é o ponto. Sim. Esse foi um dos pontos que sempre o Rio Preto se vangloriou, né? Da questão patrimonial. Patrimonial. E hoje tá caminhando para uma parte de que, para quitação de dívida e tudo mais, abrir mão, né? Vender e tudo mais, liquidar, né? Você sabe que para participar dos incentivos esportivos, tanto o Ministério
na área federal quanto na área estadual, que são 2 projetos distintos, precisaria ter certidão de que você não tinha dívida ou que a dívida estava equacionada e que você estava pagando regularmente. Uhum. Nós ficamos 4, 5 anos participando, fazendo projetos, recebendo até recursos, doação, porque nós tínhamos dinheiro. Será que hoje tem? O senhor lembra quanto era, mais ou menos, a dívida quando saiu? Na verdade, a dívida, você tem que ser pontuada, não em termos de valor do momento, mas do valor que começou a ação. Por exemplo, onde que coloca, eu vejo quando sai notícia, a história da dívida do Rio Preto para com a prefeitura. Nós tivemos dívidas anteriores com a prefeitura séria. Eu consegui, ao final, que houvesse um ato do governo, do município, mandando para a Câmara, perdoando a dívida e ficando zerada. Abonando. E se fala de uma dívida relativa ao SEMAI. Uhum. Tudo porque nós defendemos uma tese que, por sinal, vou mandar até uma matéria para a imprensa, eu vim há algum tempo pensando, vou mandar para a imprensa o seguinte: um clube de futebol que tem um poço artesiano, semi-artesiano, que 99% dele não vai para o esgoto, porque vai para a irrigação do campo, vai para a lavagem das arquibancadas, vai para a lavagem das dependências, porque a ligação do sanitário é ligada à prefeitura, essa já é pagada direto à prefeitura, porque tem ligação municipal. Uhum. Você tem do João, que deveria pagar 100% do que saísse do poço para o SEMAI. Sendo que a título de que usa o esgoto. Mas não usa o esgoto. Uhum. Então, no caso, Então, era necessário ter uma ação... tese que eu vinha defendendo, que por isso a coisa não evoluía, porque nós estávamos defendendo pelo mérito e buscando retaguarda legal. Uhum. Quando nós saímos, perderam alguns prazos e coisas e acabaram... Agora veio um perdão de dívida aí, como vai ter outro agora, certo? Então, parcelou. Isso aí nós fizemos várias vezes. Então, essa dívida que estava lá era um número, ela não era um número real, porque nós entendíamos que aquilo nós não devíamos. Sim. Está entendendo? Uhum. É a mesma coisa se você tiver que pagar uma pensão alimentar, você tinha um emprego alto, aí você perdeu o emprego, você não consegue arrumar mais emprego, ou arruma um emprego menor, você tem que continuar pagando a pensão pelo emprego anterior. Não. Entendeu? As coisas precisam ser colocadas de maneira transparente, verdadeira. A contestação é quanto o mérito da cobrança. Uhum. Que o dinheiro do clube era tão de sacrifício para conseguir aquele dinheiro que pagar indevidamente. Ainda mais para o poder público, a qual o clube presta serviço ao poder público. Quem decidia para fazer eventos, abria jogos universitários e jogos abertos no interior, era lá, abria, dava esse dia. Então, isso aí, precisava fazer um ato religioso, ia lá. Precisava fazer uma reunião social, lá. Precisava fazer um evento para arrecadar fundo para uma entidade, cedia. Uhum. Isso é ação social do clube. Uhum. Tá entendendo? Não ia pedir para dar uma porcentagem. Não, ceder, vocês pegam um limpo, entregam um limpo, acabou. Uhum. Não quebra nada, né? Se quebrar, você repõe. Uhum. Eu acho que tá perfeito. Ô, Dallapria, sobre os apartamentos, qual que era o objetivo e qual que é a atual situação que se encontra lá? Lembra que nós falamos sobre o time de vôlei, sobre o Marco Antônio dos Santos, do ângulo, que depois veio dar dor de cabeça. Ele foi meu vice-presidente. E eu fiquei ausente durante uma temporada, que eu fiquei fora do país, certo? E aí ele ficou presidente, eu voltei e prorroguei mais um pedaço, ele continuou na presidência do clube. E ele fez alguns acertos administrativos, certo? E ele entrou. Depois ele substituiu o tesoureiro, que na época que era meu, substituiu o secretário. O tesoureiro até que não tinha problema, porque ele pegou o primeiro, ficou no lugar do tesoureiro geral e pediu para o tesoureiro geral
pediu uma licença e o problema foi o secretário. Ele fez reuniões e na ata ele fez algumas coisas que ele tinha feito como crédito dele. Terminado o mandato, aí eu voltei, ele contou comigo, não criou problema nenhum. Mas passado 2 anos, quando terminou o mandato, ele saiu, ele estava numa situação, não estava bem financeiramente, ele entrou com uma ação contra o Rio Preto. Quando ele entrou com uma ação contra o Rio Preto Esporte Clube, ele pediu como garantia toda a área do polo esportivo. Eu usei do direito, do valor, e provei para a 3ª Vara da Justiça Federal que não se podia dar uma mão como garantia quando a dívida era apenas um pedaço de um dedo menor. Mostramos para a Justiça concordou em tirar a penhora sobre o polo esportivo e eu designasse um pedaço do polo esportivo para ficar com garantia enquanto se discutir a dívida. Nós conseguimos, com a ajuda da Prefeitura, do Conselho de Administração, separar uma área de 3.000 metros quadrados, voltado para a rua, de certa maneira que não pegaria, não atrapalharia nada o polo esportivo. Era uma área que não estava sendo usada. Então, nós fizemos 50 metros, 60, 50 para a Avenida da Divisa Serafim Corrêa de Andrade. E deu garantia, continuou. Aí depois eu conversei com o Marco Antônio e com a irmã dele, que é advogada, e disse, e se nós montarmos em cima desta área um projeto e pegarmos o dinheiro do projeto que couber ao Rio Preto, passar para você o dinheiro, você concorda? Eu falei, cara, eu não quero o terreno, porque eu já tenho 2 terrenos do outro lado, que tinha lá a parte do outro lado, oposto, tinha lá a escola, né? Tinha anfiteatro, tudo. Já tenho área, não é área, não, e essa área aqui não vai demorar muito para você valorizar. E nós abrimos outro edital. 6 propostas entraram. E agora lembrei o nome, Sebastião Dias, da Mauá. Ele fez uma proposta. E a dele foi a melhor proposta. De construir naquele lugar 2 torres de apartamento. E ele assumiria pagar o Marco Antônio Santos, que naquela época ele cobrava 1,5 milhão. Ele abria mão de 4, o Rio Preto abria a mão de 5 apartamentos, ele pagaria o Marco Antônio, ele faria o empreendimento e o Rio Preto ficaria com 10 apartamentos. Acontece que nesse meio de tempo, aconteceu um fato que foge do nosso controle. As ações contra o Marco Antônio tornaram mais volumosas e evoluíram muito rápido. E as pessoas começaram a penhorar tudo dele. E aí ele ia penhorar alguma coisa, ele, para evitar uma penhora, ele ofereceu como garantia, que já tinha transitado em julgado o valor, o crédito dele no Rio Preto. E na Justiça do Trabalho, na Ação do Trabalho. E nós não tínhamos esse contato com a Justiça do Trabalho, não sabíamos. As coisas nossas eram na Justiça comum. E esse caso foi feito lá e nós não tínhamos conhecimento. Nesse momento, nós fomos, alguém gostava do clube, viu lá o processo e avisou. Isso foi durante o ano 2014. Quando ele avisou que tinha sido oferecido crédito, não o terreno, o crédito, o advogado já entendeu que podia pedir a área que estava como garantia. E chegou até a sair um ato da Justiça do Trabalho passando a área para os credores. Mas a área era do Rio Preto, aí o cartório do Comercino provou que a área do Rio Preto era apenas garantia. O Preto tinha a opção de pagar em dinheiro. Com essa demora, o Marco Antônio mudou o valor dele. Queria receber mais. Mas se desse para ele por fora, ele aceitava 1,5 milhão e abria mão. Mas ele não podia mais abrir mão porque o crédito já não era mais dele. Era dos credores.
E os credores pediram para atualizar o valor de 1,5 milhão. E esse valor foi para 2.390 e poucos mil reais. E eu ainda estava no clube, licenciado, mas no clube. Eu reuni com o Sebastião, reuni com o conselho e fizemos uma proposta seguinte. Você não topa depositar, fazer um acordo de parcelamento dessa dívida, dando 30% de entrada e pagar o resto em 6 vezes? Você assume essa dívida de 2 milhões e liquida essa história da penhora e você toca a obra. Ele topou. Só que ele disse o seguinte, só que eu quero mais 2 apartamentos de volta. Não, ele pediu 6 apartamentos. E nós concordamos com você com 8 apartamentos. Mas ele mandou a proposta de 6. O conselho, nós reunimos o conselho, mostramos o que ele estava colocando, e o conselho fez a contraproposta de 8. E acabou ficando nos 8. Então, na verdade, nós estávamos recuperando uma dívida que o clube tinha, limpando o nome do clube, tirando fora o problema. Esse tudo demais que foi feito lá. Só que quando nós fomos demarcar, isso é uma coisa para se explorar, quando nós fomos demarcar, nós tiramos a continuação da rua que vinha do outro lado e não demarcamos os 3.000 metros na época em cima da rua. Esse espaço agora já foi vendido e estão construindo em cima de onde seria a rua. Estão usando, inclusive, a praça, área verde, como material de trabalho dessa construção. Outra coisa, usando a área verde, que seria do município, para fazer isso. Caramba. Entendeu? Então, na verdade, isso foi um acerto. E era 8 apartamentos, e 8 apartamentos foi feito. E o Rio Preto ficaria com 8 apartamentos, nunca colocou, porque a ideia do Rio Preto era ter os 8 apartamentos e usar esses 8 apartamentos para manter comissão técnica, técnico quando é contratado, alguma coisa seria jogador, a área. né? Ou fazer como nós fazíamos, alugar o apartamento e pegar a receita, ficar a receita do clube. Porque se fosse... E valorizar, que se fosse ceder para um técnico, para um supervisor, ele ia descontar do salário dele que ele ia receber o aluguel. Era uma maneira, é uma receita para o clube, direta ou indireta. Ou poderia simplesmente alugar e pegar o dinheiro e botar no clube, como é feito com o Shopping Iboruna. Entendeu? Então é uma coisa com visão. Tudo isso a mais é que a coisa interessou para... Aí esses apartamentos já não existem mais, né? Que não podia ser vendido, não sei nem como foi vendido, porque para vender um patrimônio aonde você tem utilidade pública e você tem um vínculo com a sociedade que te isenta de pagamento, você tem que abrir uma proposta aberta de lances. Tudo que nós fizemos no clube, sempre abrimos o edital e recebia a proposta, lacrava, fazia reunião, abria com todo mundo para resolver. Todas essas coisas que nós fizemos foi feito dessa maneira. Agora ninguém sabe nem para quem foi vendido, como foi vendido. Não tem ata de vendido, você vai no cartório, vê registro de ata que diz que quando você tira patrimônio, você tem que registrar isso em algum lugar. Ninguém sabe. E nunca saberemos, né? Ó, Dalapri, a gente tá chegando aqui no final, que tá... Como a gente tá fazendo aqui à noite, né, hoje, a gente tem hora para livrar o prédio aqui. Então, queria só uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores. Muitas das perguntas você já respondeu durante, então eu vou passar. Mas essa daqui me intrigou e aí acho até interessante perguntar. Que é se você ia vender o estádio e construir uma arena em Badibacite. Isso é uma mentira. Isso houve, na verdade, uma proposta que foi trazida quando nós colocamos o atual presidente no conselho do clube. Ele que trouxe essa proposta. Ele que trouxe essa proposta. E nós temos atas. Para quem foi, desculpa? Na época, houve uma proposta. A proposta ia mais além até. A proposta até misturava com a América. A proposta, no primeiro momento, era fazer lá um grande centro, mudar o estádio, fazer um centro de treinamento. Essa era a proposta que veio para nós não concordamos. Uhum. Tá, todas as atas estão aí
que nós levamos para o conselho que veio proposta. Na época, quem trouxe essa proposta foi o atual presidente da diretoria, que conheceu um pessoal interessado em fazer isso. O outro que tinha feito uma proposta de fazer alguma coisa lá, mas era bem estudado, foi feito na época com o J. Ávila. O Ávila chegou a conversar alguma coisa nesse sentido, mas ele só faria isso se fosse a leilão o Teixeirão, e ele comprasse Teixeirão e colocasse Teixeirão no lugar do Estado do Rio Preto. Foi o único. Então, essa foi a condição sine qua non. Então, se for assim, dá para pensar alguma coisa, mas se bem que não vai ser vendido, porque aquela área do município foi construída em cima da área do município. Quem comprou lá atrás não conseguiu construir nunca mais nada, porque não sai alvará da prefeitura, porque a área é da prefeitura. Sim. Embora cedida, penhorada, botada em leilão, aquele troço todo. Por isso que ninguém dá lance. Como da mesma maneira que a juíza do trabalho chegou a pegar a área que nós tínhamos dado como garantia, ter transferido a área para os credores. Uhum. Aí depois nós mostramos que estava errado, ela anulou. Uhum. Não foi tão tranquilo assim que nós chegamos a ameaçar fazer ir até as consequências superiores, fazer uma auditoria, o que tinha sido acontecido aquilo. Sim. A área não podia ser transferida, isso não era do credor. Ela é apenas garantia. E ele havia aberto o crédito, e não a área. Que ele não podia abrir a área, que a área era do clube. É bem diferente uma coisa da outra. Entendeu? Isso aí não tem nenhum fundamento. Rio Pretense como nós, que gosta do clube como nós gostamos, que acompanhamos esses velhos lutadores, essas lideranças, muitos já falecidos, certo? Isso seria uma coisa que mexeria com a emoção de todos nós. Digo todos nós, porque eu me incluo nessa coisa. Não tem nenhum fundamento isso. Quem trouxe a ideia? Quem chegou a tentar convencer esse tipo de coisa? Agora, recentemente, tentou fazer outra vez. Que foi esse grupo de empresários, está na imprensa, que foi oferecido para tentar vender, tá? Vocês leram, não leram? Sim, sim. Entendeu? Então é uma coisa mesmo. Como também a história dos aluguéis, que o aluguel mantinha o futebol, que só bastava isso. Tu sumiram com o cheque do aluguel. Cheque do aluguel, eles descontaram, antecipado para fazer face, para não pagar juro. Se fazia, mas todos eles foram. Tanto é que todos os que emitiram o cheque de coisa foram na coisa e foram ouvidos. Inclusive um que está do lado dele aí, ou foi ouvido na justiça e foi dito, não. A coisa entrava, era pagamento das coisas do Rio Preto. A outra coisa que nós fizemos foi o seguinte, num certo momento eu mandei abrir todas as minhas contas, e da minha família, ver se um dia algum cheque do Rio Preto, por qualquer motivo, tivesse sido descontado por mim. Qualquer, não é nem valor, qualquer. Foram ver que nunca teve nada. Muito pelo contrário. Tenho sim, no meu imposto de renda, eu posso mostrar, ano a ano, tudo que eu passava para o Rio Preto, eu declarava que eu tinha passado para o Rio Preto e da onde tinha vindo o dinheiro. Em 2013, quando nós estávamos tentando, com vontade de voltar para a primeira divisão, eu fiz um empréstimo consignado no Banco do Brasil, de R$300 mil na época, que estou acabando de pagar agora. Vê os anos que dá. O seu nome colocou lá. O dinheiro do clube. Eu fiz um empréstimo, troca de cheques pessoais meu e da minha esposa na FECTA. Terminado a coisa, ele não reconheceu que aquela dívida era do Rio Preto. Eu fiz um acordo com a FECTA, que é com o Sebastião Dias, que está aí. Fiz um acordo com ele e paguei durante 30 meses, uma importância por mês, e paguei todos os cheques depois que saí do Rio Preto. E não eram meus a dívida, mas eu os paguei. Todos eles. Então, veja bem que isso não tem nenhum fundamento. Isso eu gostaria até que um dia eu tivesse um lugar bem quente meu, que um assunto desse surgisse, que nós íamos mostrar com documento. Quando esse cidadão tentou fazer busca e apreensão na minha casa, na casa da coitada da secretária do clube, que não tinha nada na casa dela, era uma coitada, é uma pessoa
bem negada. Pergunta para os torcedores de Rio Preto, as pessoas, como que ela era em termos de clube, o que ela fazia. Ela fazia trabalho de 5 ou 6 e ganhava 1/20 do que ganham os que estão lá hoje. Certo? Então, ela, quando busca apreensão, não era. Porque ele sabia, porque eu dizia sempre, em todas as reuniões nossas, da diretoria, e era semanal, e o conselho se reunia várias vezes no ano, eu fazia relatório de prestação de conta, onde assinava o tesoureiro, assinava eu e assinava o contador do clube que recebia os documentos e recebia. Só que sempre eu fiz em 3 vias. Uma via era da contabilidade, que ia para o contador. Uma via era da diretoria, que ficava no arquivo. E a terceira via ia para mim. Então eu tenho documento de tudo do Rio Preto. Antes de sair, na véspera de sair, eu xeroquei todas as atas do Conselho do Rio Preto, e inclusive todas as atas e todos os livros de proprietário de título, proprietário de cadeira cativa, proprietário de direitos no Rio Preto, xeroquei tudo e levei. Está comigo. Tá com o arquivão lá. Está com tudo comigo. Tenho papéis anotados por alguém que diz hoje aí, que vive falando aí, que cobrava juro do Rio Preto, e a conta de juro era feita num papel, com a letra e a porcentagem do juro. E eu tenho a cópia que nós pagamos, e eu tenho o documento da prova daquilo que foi feito, como é que foi feito, e por quem que foi feito, como exigência. Uhum. Então, isso aí não tem. Porque eu fui um homem público, graças a Deus, fui vereador 12 anos, deputado 16 anos, secretário de Estado, diretor do Hospital de Base. Eu nunca tive processo de nenhuma coisa que eu tivesse ter feito na administração pública ou na política, que viesse cobrar de mim, porque eu recebi isso ou aquele favor. É só procurar os empresários de Rio Preto, que ajudaram o Rio Preto Esporte Clube, e que tiveram na administração e dependeram do poder público, e perguntar se algum dia eu pedi alguma coisa, eu só pedia coisa para o Rio Preto Esporte Clube. Uhum. Se viajamos 11 anos de ônibus de graça da Expresso Itamaraty, do saudoso e querido Afonso Roger, porque ele doava, porque todos eles que ele precisava de alguma coisa minha, eu o ajudava sem nenhum pedido. Então, quando eu pedia para ir no Rio Preto, ele me atendia. É só procurar as grandes empresas, os empresários, os consultores, e perguntar como é que era a relação. É só conversar com cada um deles. Sim. Então, tem muita gente que está viva, está aí, é só perguntar como é que era essa relação. Perfeito. Acho que está mais do que esclarecido. Com certeza. Você Aqui, tem mais alguma pergunta, todas as perguntas que tinham me passado já foram respondidas durante. Essa era a última. As minhas dúvidas eu também saudei. Saudou a sua? 100%. Então, muito obrigado, Graco, pela sua presença. Valeu. Pela sua parceria. Volte, a gente vai rodando, né? A cadeira Sim, aqui. Tem que ir. Cada vez é a vez de A gente se encontra de novo. Dalapria, muito obrigado pelos esclarecimentos, por ter vindo aqui, ter dado voz e ter contado um pouco da sua história também e da história do Rio Preto aí, porque teve coisa que até a gente não sabia, né? Eu agradeço a oportunidade e, a bem da verdade, todas as vezes que nós tivermos oportunidade, nós estaremos presentes para poder falar sobre o clube, certo? E naquilo que eu puder, eu estarei ajudando o clube, sempre torcendo pelo clube. Muito chateado com os últimos anos, com os acontecimentos, certo? E com esse monte de mentira que foi inventada, um monte de fatos que não tem nenhum fundamento. É só ir no fórum da cidade de São José do Rio Preto e pedir uma certidão que vocês vão ter surpresa. E os caras falam, mas falam escarado. No dia que saiu a notícia de que lá o tribunal em São Paulo havia reconduzido nós ao direito de ser sócio do Rio Preto, sócio patrimonial, disse, não aguenta, não, porque isso aqui vai ser preso ainda, porque o processo do cheque, não sei do quê, isso aqui. Sendo que naquele dia tinha sido publicado o parecer do promotor
dizendo tudo o contrário do que estava dizendo ali agora, inclusive pedindo o arquivamento de tudo, porque estava tudo irregular. Que não tinha não achou nenhum fundamento. Mas estava falando. Eu sabia, mas paga para ver. É isso, tá tudo registrado, né? Aqui também, deixar claro que o Clubecast tem um canal aberto para qualquer um que queira vir aqui também falar o contrário, trazer. Então, tá 100% aberto. E o nosso papel aqui é retratar e trazer as várias versões e várias visões. Obrigado a você, obrigado Dalapria novamente, obrigado a você, nosso público, e também agradecer ao Bet Certo que nos proporciona aí a dar voz aqui pro esporte da 017. E nunca esqueçam de inscrever no canal, compartilhar e dar o joinha também, né? Valeu, clube!